Se no mundo dos poemas vou passar por todas as provas, apresento as quadrinhas e também as belas trovas. Claro que estamos falando de estrofes de 4 versos, né? Quadras, lembram? Parelha, 2 e 3 versos. Tercetos, 4 versos, quadras, 5 versos, quintilhas, 6 versos, sextilhas e 8 oitavas, e assim por diante. 7 setilhas. A mais comum, a posição de versos de rimas mais comum é o primeiro livre, o segundo rima, terceiro livre e o quarto rima. Essa aqui, é que eu estou pondo X, A, X, A, é o xaxá. Eu gosto muito dessa brincadeira do xaxá. Pessoal, batatinha quando nasce está aqui no X. Se esparrama pelo chão. A menina quando dorme, põe a mão no coração. Aí eu estou incomodada, porque esse professor falou se esparrama pelo chão, que horror! Ele não sabe que pela gramática se espalha rama pelo chão. Na verdade, é uma coisa que recente, esse movimento de querer colocar versos da tradição popular dentro da ortografia e a gramática correta pela língua culta, né? Então, claro que, teoricamente, não pode ser interessante você começar um verso com C, mas a tradição oral diz isso há anos e anos. Eu tenho 40 e tantos anos. Eu, quando tinha 5, ouvia isso, né? Então, para mim, faz muito sentido mexer, né? Mais uma vez, uma imposição dessas regras tidas como cultas, né? Batatinha, quando nasce, primeiro verso, não rima. Se esparrama pelo chão. A menina, quando dorme, algumas tradições dizem menininha, quando dorme, põe a mão no coração. 4 versos. É a mais comum mesmo, né? Que a gente tem várias quadrinhas ao gosto popular, tal. Essa aqui é uma posição de quadra. Qual que seria basicamente a diferença entre quadra e trova, né? Quadra, você tem para contar a história mais de uma estrofe. Então, por exemplo, eu posso ter um poema com 8 quadras, eu posso ter um poema com 5 quadras. Por exemplo, eu tenho no meu livro O Almanaque da Paz, eu tenho poemas com 4 quadras. Hoje mesmo eu resolvi, eu estou lendo um poema, ó, que a paz seja assim, é um poema que tem 4 quadras. Hoje mesmo resolvi está no primeiro verso. Dar um beijo na mãe terra. Terra. Ela disse, beije forte, terceiro verso. Quarto verso, pois quem beija não faz guerra. Aí eu continuo, outra estrofe. Que a paz seja real, não vai rimar. Em todas as atitudes, que as palavras sejam boas e as ações tenham virtudes. E aí eu continuo. Ou seja, na quadra, eu posso fazer um poema com mais de uma estrofe. Seja poesia, seja poema, como eu fiz aqui, ou uma narrativa. Vou contar uma história em quadra mesmo. Eu vou contar uma história usando várias estrofes. Já a trova, ela é fechada, no sentido de que ela tem uma estrofe só. Ela é monoestrófica. Qual que é a modalidade que a gente já viu aqui, quer dizer, não sei se você viu ou não nas aulas virtuais, qual é a modalidade monoestrófica que a gente conhece bem? É o limerick. No limerick eu uso uma estrofe para contar a minha história. Então o limerick é monoestrófico, como a trova é monoestrófica. A trova, ela chama para essa coisa aqui, que está na segunda e na terceira coluna. Ó. Na segunda coluna, A, B, a gente chama de rima fechada. Eu fecho todas as rimas. Primeiro verso rima com o terceiro. E o segundo com o quarto. Ou eu faço o primeiro rimando com o quarto, o segundo com o terceiro. É uma escolha tua, né? Você pode fazer a quadrinha no xaxá, ou no ABAB, ou ABBA. E a trova, tem gente que diz que você até pode fazer a trova aberta, ou seja, a trova com a primeira coluna, né? XA, XA.
Mas é que, para mim, assim, pode fazer? Os caras dizem que sim, esses trovadores das academias de trova e tal. Mas eu, quando olho a trova, eu vejo ela fechada, fechada no sentido de que todos os versos rimam. Se ela é monoestrófica, ela meio que pede isso. Porque quando tem rima aberta, me dá a sensação de que ela continua. Né? Por exemplo, a cestilha da literatura de cordel. É muito comum você ter narrativas em versos com cestilhas, porque ela é aberta, né? Então ela vai chamando, por ter alguns versos sem rima, ela chama. Mas está dito, né? Então, resumindo, quadra e trova, 4 versos. A quadra, você pode usar, a quadra você usa mais de uma estrofe, a trova é uma estrofe só, pensando que você pode fechá-la, né? Nessas duas maneiras que eu coloco assim. Você pode ter quadra de 5 sílabas, de 7 sílabas, de 10 sílabas, ou mesmo quadrinhas livres. Tranquilo. A trova, ela puxa para 7 sílabas. Quadra, você pode brincar, de 5 sílabas, de 7, de 10. A trova já é mais fechadinha. Ó, do meu livro Brincantes Poemas. Brincantes Poemas é esse aqui. Brincantes Poemas. Esse livro, inclusive, é a cara do nosso curso, eu acho. Ah, tá aqui, gente. Ó, que nele eu misturo as brincadeiras cooperativas, competitivas, em várias formas de poesia, tanto populares como eruditas, né? 5 sílabas, lembra da melodia? Papá, papapá, papá, papapá. Garrafa é ótimo. Garrafa girando na borda da roda, nunca sai de moda e vive abafando. O pulo do povo não pode parar, se alguém tropeçar, começa de novo. Garrafa girando na borda da roda, nunca sai de moda e vive abafando no pulo do povo, não pode parar, se alguém tropeçar, começa de novo. Aqui tem algumas coisas interessantes para vocês observarem. Eu estou usando o sistema de rima, que é o A, ó, aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B, aqui eu tenho o B, certo? E aqui eu tenho o A. Então, eu fiz em uma quadrinha esse sistema fechado. 5 sílabas. Papá, papapá. Quais desses versos aqui, ou qual desse verso, eu perco a tônica? Porque no verso de 5 sílabas, tem a aula de métrica avançada, a tônica dá no segundo. Garra, nabor, né? E vi. Você tem a tônica. E vive abafan. Você tem a tônica no segundo, na segunda sílaba. O verso que eu perdi a tônica é esse aqui, ó. Nunca. É como se eu falasse assim, nunca sai de moda. Né? É como se tivesse isso aqui, ó. Nunca sai de moda. Tudo bem. Garrafa girando na borda da roda. Eu não me lembro a época que eu fiz o livro, se eu estava com essa pegada tônica. Acho que sim, porque eu estou vendo, o poema é longo, né? Ele tem outras tantas estrofes. Essa aqui foi a única que pulou. Estou dando esse exemplo, porque, assim, essa coisa da tônica, gente, é uma sugestão. Não é que você vai se matar querendo fazer com que a tônica da palavra coincida com a tônica do verso. Se você não sabe do que eu estou falando, tem a aula, lá tem um módulo de métrica, e você vai ver aula avançada de métrica. E no módulo aula avançada de métrica, eu conto para que isso aqui, por exemplo, poderia não acontecer, que é fazer com que a tônica nunca saia de moda, né? E precisaria pensar, né? Não estou pensando em nada agora, mas aqui foi uma coisa que eu não fiz coincidir a tônica do verso com a tônica da palavra. O pulo do povo, esse deu, não pode parar, se alguém tropeçar, começa de novo. O poema inteiro é assim. Para lá e para cá, girando, girando, a corda puxando, o nosso brincar. Quem pula certinho da roda não sai, mas quem se distrai, espera um pouquinho. Eu sigo a girar, a corda e o verso, mas vou pelo inverso para não tontear. E mais uma vez, com verso e garrafa, dupla que abafa para todos vocês. Cantando galope na beira do mar. Galope à beira-mar é uma modalidade da cantoria de viola que tem 5 sílabas poéticas. Quadrinhas, ó. Uma quadra é assim, essa tem 7 sílabas, hein? Essa aqui tem 7 sílabas. Você percebe isso, pessoal? Para vocês é muita viagem ainda. Eu não sei nada disso. Sílabas
poéticas, né? Uma quadra é assim, 4 versos, 2 rimados. Podem ser bastante sérios ou então bem engraçados. Não precisa pensar muito e embarque nesse clima, abra já seu coração e receba a minha rima. Dê risada se quiser pode chorar, pois as quadras, quando chegam, sempre vêm nos encantar. Observem, eu estou usando rima como ados, ados, ima, ima, ar e ar. Os versos ímpares eu não estou rimando, ó. Assim não rima com sérios. Muito não rima com coração. Não rima com egam, né? Então eu estou usando rimas nos versos pares. Então agora alguns exemplos de quadrinhas. Outro dia quis deixar o meu corpo tão confuso. Resolvi escovar os dentes com a mão que menos uso. Outra quadrinha. Se eu fosse um animal, eu seria o gorila, que tem cara assustadora, mas a mente tão tranquila. Essas coisas que a gente põe, pessoal, ó, tão, né? Por que o tão tá aqui? Tão, bem, pois. Às vezes a gente dá uma enrolada, né? Chama encher linguiça. Na verdade, eu digo encher tofu. Mas a mente tranquila, essa seria a construção correta, né? O tão tá aqui, né, visivelmente forçando, mas é para dar métrica. Então, às vezes, a gente precisa usar isso. O ideal é não usar, né? O ideal é não usar para que o verso fique mais natural, mas às vezes tem que pôr. Então, a trova, gente, já é um pouquinho diferente. Ó. Trova, ela tem uma estrofe, como chama uma estrofe? Monoestrófico. E ela tem 7 sílabas. Trova boa é assim. Todos os versos são rimados. Do início até o fim, eles são entrelaçados. Aí eu estou pondo riminhados, ó. É o B e o B aqui, e o A e o A. Vocês conseguem ver que o primeiro rima com o terceiro e o segundo com o quarto? Aí eu, para brincar com a trova, né, os trovadores que me perdoem, para essa ligação todo mundo bate palma, rima sai do coração quando o verso alcança a alma. Os trovadores que me perdoem porque eu estou usando mais uma quadra para falar de trova, né? E aí segue uma trovinha que eu fiz, ó. Sobre isso, sobre aquilo, me perguntam o que eu acho. Então digo, bem tranquilo, eu só acho se relaxo. Ó, aquilo rima com tranquilo. E acho, relaxo. Lembra? Rima não tem a ver com grafia, tem a ver com som. Acho, relaxo. Quero sempre brincar mais e não ter preocupação. Isso deve ser a paz que acalma o coração. Mesmo esquema. Primeiro com o terceiro, segundo com o quarto. Eu conheço bem criança, que adora brincadeira, que a risada sempre avança quando fala uma besteira. Isso eu fiz para o meu filho. Meu filho, ele é meio comédia, assim, né? Ele é engraçado, ele gosta de fazer piada e ele fala besteira e dá risada. Fala de cocô, quá, 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 quá. Aí eu falei, eu conheço bem criança que adora brincadeira, que a risada sempre avança quando fala uma besteira, né? Eu poderia colocar que a risada, se eu fosse dizer mesmo o que eu quero dizer, eu falaria assim, que a risada está presente, que a risada chega fácil, mas eu rimei com criança no primeiro, então no terceiro tem que rimar criança também. E aqui um exemplo de uma quadra em 10. Como chama um verso de 10 sílabas? Decassílabo. Eu adoro fazer a quadra boa quando faço quadrinha assim em 10. No poema não tem certo ou errado, mesmo quando a cabeça vai aos pés. Papapá, 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 faltou vírgula aqui, meu companheiro. Certo? Então, eu estou fazendo quadra, né? Aqui eu estou mostrando quadra. Então, boa não rima com errado e 10 em pés. Então, quadrinhas em decassílabas. É isso aí, pessoal. Nossa, tem quadras, dá para treinar à vontade. Mando um beijo para vocês com amor e alegria. Trova tenha lucidez. Adeus, até outro dia. Até a próxima aula, pessoal. Valeu.